Nosso saúde todos, passo para a nossa doutora Fátima Santana, para ela falar. Não, a gente geralmente vai até 7h30, você fica à vontade, geralmente, né? Sim. Você para, assim, você vai falando. Eles fazem perguntas, eu posso. Aí depois você dá uma a gente pausa, abre, a gente faz, a gente dá mais ou menos, a gente 40, 50 minutos, depois para a gente deixa 10 para você faz a apresentação dela, vou dar um oi e passar a palavra para vocês. Chega de café. Eu vou fazer esse comercial aqui. Foi eu que deixei lá. Fazer isso aí. Isso é antigo, hein? Boa noite a todos e todas. É uma honra começar mais uma noite de estudo, de aprendizado aqui na nossa ABAME. Eu saúdo a todos que estão na internet, no meio digital. Hoje nós estamos aqui com uma mesa linda com a doutora Renata Mansur, vice-presidente da OAB da Barra da Tijuca, aqui nos fazendo essa visita, que em breve a doutora Fátima Santoro, que também aqui está do nosso lado, também presencialmente na nossa ABAME, também falará sobre o currículo da doutora Renata para a apresentação dela. Saúdo meu digníssimo vice-presidente, meu companheiro de jornada, abamiana, né? E a todos os presentes, associados e os visitantes também. Passo a palavra para a doutora Fátima Santoro, para a gente iniciar a palestra. Boa noite a todos. Sempre uma satisfação estar aqui na nossa ABAME. Na semana passada, acho que semana passada, já aqui pedi desculpas pela minha ausência no mês de agosto, mas infelizmente por questões profissionais eu estava caindo todas as terças-feiras, alguns dos meus compromissos, e aí infelizmente eu não tive condições, né? Então, de mexe, a gente tem essas questões profissionais de aula e que infelizmente cai na terça-feira. Mas hoje nós estamos aqui, né, uma querida palestrante, amiga de velhas datas, doutora Renata Mansur, que gentilmente aceitou o nosso convite, aceitou o nosso convite para estar aqui palestrando hoje com um tema extremamente interessante, que é a arbitragem e mediação nos contratos de locação. A doutora Renata Mansur é advogada, sócia fundadora do escritório Mansur Fernandes, advogados e consultores, é professora universitária, é vice-presidente da OAB da Barra, da Tijuca, presidente do Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol do Rio de Janeiro e é árbitra também. Então, eu fico muito feliz de estar com a doutora Renata, de poder sempre matar as saudades, né, de vários momentos que já tivemos juntas, e ela estando aqui hoje na nossa associação tem um gostinho diferente. Acho que não está muito legal. Alô? Tem um jeitinho diferente. E eu não quero me estender, vamos já passar a palavra para a doutora Renata, com esse tema bem interessante, arbitragem e mediação nos contratos de locação. Boa noite a todos e a todos. É com imenso prazer que eu estou aqui nessa casa maravilhosa que é a ABAME. É muita honra participar de uma palestra dentro dessa instituição, que é uma instituição que muito nos orgulha muito a classe dos advogados. E eu saúdo a todos em nome da nossa querida presidente, doutora Alessandra, doutor Daniel, nosso vice-presidente, e a doutora Fátima é mais do que uma colega de trabalho, é uma amiga dileta de muitos anos, onde pudemos ter a honra de participar juntos do nosso mestrado em Buenos Aires, doutorado, porque depois eu fiz mestrado lá e você fez aqui. Nós participamos do doutorado juntos em Buenos Aires, fizemos muitos amigos lá, né, Fátima? Aprendemos muito, nos divertimos muito, então são tempos bons que estamos voltando agora.
porque ficamos muito separados com a pandemia e, felizmente, temos que agradecer pela vida até, porque muitos se foram, né? Então, temos que agradecer pela vida e podemos estar aqui novamente no meio de colegas tão queridos, tão empenhados, que lutam pelo direito imobiliário como um todo, né? Essa grande área, essa área extraordinária que envolve milhares de relações contratuais, milhares de relações de compra e venda, de uma maneira geral, locações, enfim, uma área muito rica, tanto para quem está começando, quanto para aqueles que já estão militando há muitos anos. Então, é uma grande honra. Eu agradeço o convite, espero voltar mais vezes, porque é sempre bom estar no meio de pessoas tão inteligentes, pessoas tão pensativas e que amam passar conhecimento. Mas hoje a gente vai falar especificamente da arbitragem nas relações locatícias. E é um tema muito instigante. O que deveria ser um tema velho acaba por ser um tema novo, né? E isso é muito interessante, porque a nossa lei de arbitragem no Brasil, ela data do ano de 1996. E até hoje, apesar de muitos esforços para fazermos câmaras de arbitragem, muitos esforços para que um instituto fosse implementado, ainda estamos engatinhando. Quando pensamos no setor empresarial, quando pensamos no setor internacional, a arbitragem ela é mais desenvolvida. Mas, infelizmente, nas relações contratuais, ainda não temos o hábito de entender por bem, colocar a arbitragem em primeiro plano nos nossos contratos. E eu começo a minha fala, antes de a gente falar especificamente da arbitragem nas relações locatícias, eu começo a minha fala justamente traçando um panorama sobre esse instituto que deveria ser o carro-chefe dos advogados. E numa casa onde temos vários advogados estudiosos, é preciso que passemos para os colegas a expertise e que a gente possa difundir esse conhecimento, porque acaba sendo uma excelente ferramenta de trabalho, né? Quando a gente pensa em arbitragem, a primeira coisa que a gente tem que destacar e que é muito importante é que qualquer um pode ser árbitro. A gente tem a falsa ideia de que o árbitro precisa ser um advogado, precisa ser um perito. Não, a nossa legislação determinou que qualquer um pode ser árbitro, desde que não seja analfabeto. Então, quando eu trago para o ramo do direito imobiliário, eu costumo dizer que se você tiver uma contenda, por exemplo, numa reunião de condomínio, né, você pode nomear um árbitro para que ele julgue aquele caso no momento da confusão. E a gente, às vezes, não para para pensar isso, porque a gente entende o sistema judiciário como um sistema tão complexo e nós estamos tão acostumados a decidir a vida dos outros através de um juiz que a gente não consegue entender como que um árbitro pode decidir a relação contratual de outra. Então, é importante que a gente entenda bem o Instituto da Arbitragem para que a gente possa, finalmente, alocar esse instituto nas relações locatícias. Outra questão interessante, e aqui eu vou trazer os pontos mais relevantes para que a gente possa entender e até no final discutir através de perguntas. Uma questão muito importante que a lei de arbitragem traz é que qualquer direito disponível pode ser julgado por meio de arbitragem. Qualquer direito disponível, né? Então, qualquer relação contratual, podemos colocar uma cláusula contratual que indique a resolução daquele contrato através de arbitragem, né? E a arbitragem também ela é muito importante porque você pode eleger a arbitragem, então, tanto numa relação em que há o pré-litígio, ou seja, alocando como uma cláusula contratual de que será resolvido por arbitragem aquele contrato, ou pós-litígio, em que as partes estão litigando. Imaginemos que a gente não tenha celebrado um contrato escrito, que o contrato seja apenas tácito.
nós podemos, após, e isso é muito comum, parece incomum, mas quando eu trago para uma outra área minha de expertise, que é o direito desportivo, acontece muito de ter contratos que não são colocados por escrito, por incrível que pareça. Nós temos a figura lá, só para fazer uma analogia, lá, por exemplo, no futebol, daquela pessoa que a gente fala que é o famoso olheiro, né? Que descobre o garoto. Mas ele não é cadastrado na CBF como intermediário. Mas ele descobre o garoto. Ele pega aquele garoto, leva aquele garoto para um clube, ou ele leva aquele garoto para uma agência que faça negócios com aquele atleta, e eles combinam lá que 10% do valor recebido em torno do atleta será pago a essa pessoa que o indicou. Mas não é comum que se coloque isso em contrato, infelizmente. Então, é possível que, não havendo o pagamento desse percentual de 10%, eu eleja, por exemplo, a Alessandra, minha amiga aqui, para ser árbitra e resolver esse conflito por meio da arbitragem. Eu não preciso levar isso para o judiciário, né? No meio desportivo, é mais comum que se use a arbitragem. Nós temos uma Câmara Arbitral dentro da CBF, que é a Câmara de Resolução de Litígios, onde se resolve tudo por meio de arbitragem normalmente. O nosso Tribunal Superior no Direito Desportivo, que é a Corte Arbitral do Esporte, é uma corte arbitral. Mas quando a gente traduz isso para o nosso direito comum, é incomum, infelizmente, que se resolva as questões por arbitragem. E eu penso que os advogados sejam a grande ferramenta de manejo desse instituto, até porque são eles quem decidem o melhor para o cliente deles, né? Então, ao elaborar um contrato, eu posso, de fato, inserir uma cláusula compromissória no meu contrato. Meus contratos, por exemplo, de honorários são todos com cláusula arbitral. Todos os meus contratos, necessariamente, são com cláusula arbitral. E aí a pergunta que se faz, e a gente tem efetivamente estudantes nos assistindo, mas eu poderia incluir uma cláusula compromissória em qualquer contrato? O que a lei veda? A lei só veda uma hipótese de inclusão de cláusula compromissória, e assim mesmo de forma parcial, que é os contratos decorrentes de relação de consumo. Para esses contratos decorrentes de relação de consumo, o legislador entendeu que as partes devessem concordar efetivamente com uma cláusula compromissória. De que maneira? Assinando os dois ao lado da cláusula. E por uma questão muito simples, porque o artigo 51 do CDC, ele veda que se tenha arbitragem em relação de consumo. Então, criou-se uma colidência entre as legislações, e como, essencialmente, o contrato consumerista é um contrato por adesão, se entende que o consumidor tem que concordar, ou seja, a lei não veda totalmente, mas ela especifica que para as relações de consumo tem que haver a concordância de ambas as partes ao lado da cláusula compromissória. E isso é até compreensível, porque imaginemos que quando você pega, por exemplo, uma Coca-Cola adquirindo software para os computadores dela, ela é consumidora, mas ela é uma grande consumidora que tem entendimento do que está fazendo. Então, seria possível uma cláusula compromissória ali, mas você imagina um comprador, uma pessoa humilde que compra um fogão nas Casas Bahia. Ele talvez nem leia nunca o contrato dele, porque nunca será entregue esse contrato para ele. Então, colocaram ali uma cláusula compromissória sem o entendimento do consumidor, você poderia retirar a possibilidade do acesso à justiça a quem efetivamente gostaria de ter o acesso à justiça, né? Então, é por essa questão. De toda forma, quando a gente traduz essa colidência de legislações para a jurisprudência tem entendido ainda hoje que se houver conflito e o consumidor não tiver assinado a cláusula, ou mesmo tendo assinado a cláusula, ele venha a desistir da eleição da arbitragem, que se prestigia ainda hoje o consumidor, e a cláusula de arbitragem cai no contrato,
né? Mesmo a lei de arbitragem dizendo que é possível manter a arbitragem com a assinatura de ambos ao lado da cláusula. Questão diferente, e que já foi muito discutida e debatida, são as relações trabalhistas. Durante muito tempo, se entendeu que as relações trabalhistas tratavam de direito meramente indisponíveis. Então, em nenhuma hipótese poderia se resolver a arbitragem através... Desculpe, as relações de trabalho através de arbitragem. Em nenhuma hipótese. Porque a lei, ela é clara. Só posso tratar a arbitragem com direitos patrimoniais disponíveis. Então, não posso fazer uma separação por arbitragem, eu não posso fazer determinadas coisas por arbitragem, mas eu posso, falando de separação, fazer uma partilha de bens por arbitragem. Eu não posso dispor do meu estado civil, eu não posso escolher ser casada ou ser divorciada. Então, é um direito indisponível, é um fato. Mas eu posso escolher fazer por arbitragem a partilha dos meus bens, porque se tratará de um direito disponível, né? Não é comum, mas alguns cartórios já fazem, se estivermos diante de uma separação, onde eu tenho filhos maiores, eu não preciso levar para o judiciário, eu posso homologar uma separação de um casal efetivamente casado no judiciário e a partilha de bens não resolver no judiciário, se entender que é muito complexo. Posso ir até um cartório e fazer uma escritura declaratória por meio de arbitragem, nomeando um árbitro, que pode vir a ser até o próprio tabelião, quem eu quiser, pode ser meu vizinho. A gente falou lá no início que o árbitro, ele só não pode ser analfabeto. Pode ser uma amiga, pode ser um amigo, pode ser quem for, que vai decidir sobre a partilha de bens, e isso fica definido para efeitos, inclusive, de registro. É uma questão também muito interessante que poucos abordam ainda. Quando a gente trata das relações trabalhistas, como estávamos falando, a lei mudou um pouco, né, com a reforma trabalhista, e já é possível, eu sempre defendi que as relações trabalhistas não eram indisponíveis. Por quê? Porque se você senta na frente de um juiz e faz um acordo, você está tratando de um direito que você pode dispor. Se eu tenho 50 mil de indenização para receber e aceito 20, eu estou dispondo de um direito. Eu estou transacionando, né? Então, sempre defendi que os direitos trabalhistas, eles não eram totalmente indisponíveis. Claro, eu não posso entrar com uma reclamação trabalhista e renunciar ao meu direito de férias, por exemplo. Os direitos eu não posso renunciar, mas eu posso renunciar ao valor. E isso se traduziu na reforma trabalhista, onde já se permite que nos contratos de trabalho acima de 10 salários mínimos, onde a remuneração seja acima de 10 salários mínimos, seja possível eu fazer um contrato de trabalho onde a resolução seja por meio de arbitragem, né? Então, já é possível também, até nas relações trabalhistas, fazermos por meio de arbitragem. Em São Paulo, já era muito mais aceita a arbitragem nas relações trabalhistas, antes mesmo da reforma trabalhista, mas no Rio de Janeiro não se aceitava hipótese alguma, como o mesmo caso das relações de consumo, onde não se aceita, mesmo que o consumidor tenha eleito, se ele desistir, essa cláusula pode cair no judiciário e efetivamente se prestigia o judiciário como meio de resolução, né? E a gente faz essa abordagem toda para a gente conseguir entender como vai funcionar a arbitragem nas relações locatícias, né? Nós sabemos que com a reforma do Código de Processo Civil, a sentença arbitral se transformou num título executivo extrajudicial. Então, eu faço lá a arbitragem, as partes assinam, concordam, ou se não concordarem, eu tenho que ter uma sentença de um árbitro, né? E a própria lei diz que é uma sentença mesmo, e diz que o árbitro é juiz de fato, ele pode não ser um juiz togado, mas ele é um juiz de fato, então ele dá realmente uma sentença. E essa sentença, se não for executada, se ela não for auto-executada, ela tem que ser levada ao judiciário, para que o judiciário, através daquele título extrajudicial, entre num processo de execução, né? Então, diante disso,
As relações que são muito demoradas no judiciário para serem resolvidas. A teor do tema temos a questão do despejo, né? O despejo ainda é muito demorado, o que deveria ser rápido é muito demorado, né? Passou-se a adotar a arbitragem nas relações locatícias. E o que era raro tem se tornado comum de 2020 para cá. Se a gente entrar no site do Tribunal do Rio, e se nós formos fazer uma pesquisa, eu trouxe alguns julgados aqui, já temos uma boa quantidade de pessoas que estão incluindo em seus contratos de locação uma cláusula de arbitragem para resolver aquele conflito. E em todas as decisões pesquisadas, o judiciário não afasta essa cláusula. Então, tem sido muito bem aceito, o que deve ser aceito mesmo, porque se trata de um direito disponível, então, tem sido muito bem aceito. Isso gera uma celeridade imensa. Inclusive, pela experiência da Quinto Andar, todo mundo aqui conhece a Quinto Andar, né? A Quinto Andar passou a ser um excelente veículo de negociação, porque eles não exigem fiador, e não exigem fiador porque eles simplesmente colocaram em todos os contratos deles a arbitragem como resolução de litígio. E contrataram um árbitro, onde eles pagam um árbitro só para fazer sentença arbitral. Então, com aquela sentença, se ela não for cumprida, se decreta um despejo, o árbitro apenas decreta o despejo por falta de pagamento. Se ela não for cumprida, é levada essa sentença para ser executada no judiciário. E aí vem uma questão muito interessante, né? É executada no judiciário, mas o árbitro ele não tem poder de funcionar como um oficial de justiça. Ou ele também não pode determinar que um oficial de justiça da Câmara Arbitral, por exemplo, possa cumprir aquele mandado. Mas o juiz, ao receber aquilo, ele apenas recebe e manda executar a sentença. E determina que o oficial de justiça vá lá e cumpra aquele mandado. Então, vejam quanto tempo se economiza, quanto dinheiro se economiza com apenas uma cláusula contratual bem feita, né? E aí vem a pergunta clássica: mas quem eu devo indicar, um árbitro ou uma câmara arbitral, né? Isso vai ser a escolha dos contratantes, né? Eu posso indicar uma câmara que eu tenha confiança, ou eu posso indicar um árbitro apenas, né? Quando indicamos a câmara, a situação se torna, a meu ver, um pouco mais complexa, mas também, por outro lado, segura. Porque quando eu indico uma câmara, eu tenho ali um órgão, né, que vai ter seus estatutos, vai ter sua tabela de custas, onde todos podem procurar. Então, tem um corpo de árbitros lá que vai ser selecionado, e aí eu tenho alguma segurança. Quando eu indico um árbitro, especificamente um árbitro, pode acontecer desse árbitro, ele sumir, eu não ter mais contato com o árbitro no momento da contratação, e aí como é que fica? E eu trouxe um julgado para vocês em que houve exatamente essa situação. Foi indicado um árbitro num contrato de locação e quando não houve o pagamento, se necessitou que se fizesse a sentença arbitral, o árbitro não existia mais, não foi mais encontrado. E aí foi levado para o judiciário para saber o que fazer. E a decisão muito interessante do Tribunal do Rio foi a seguinte: ora, não é porque eu não tenho mais aquele ato possível para julgar que eu elimino a cláusula de arbitragem. Então, o judiciário decidiu que deveria ser eleito um outro árbitro, indicado um outro árbitro, para que se desse a sentença arbitral e aí sim, se não executada, pudesse ser executada no judiciário. Foi uma questão que eu nunca tinha visto, uma questão inusitada e que até traz um alerta para nós. Ora, não precisamos perder o tempo para discutir se o contrato é válido ou não precisamos mais discutir se o contrato é válido ou não, e pedir que o judiciário nomeie um árbitro, porque o judiciário já decidiu. Faça você mesmo antes de vir para cá. Eu só quero executar, né? Então, foi um caso bem interessante, porque normalmente
quando se estuda a arbitragem e quando se escolhe um árbitro, as partes concordam por eleger aquela pessoa, né? E o judiciário acabou prestigiando muito mais o instituto do que a pessoalização, né? Então, se é que a gente pode usar essa palavra pessoalização, né? Mas a pessoalidade, digamos assim, né? Porque, na verdade, o que se preservou foi o instituto e a vontade das partes. Então, são essas as questões que seriam, assim, as questões mais genéricas. Quando a gente começa a aprofundar o tema, a gente começa a entender também sobre a importância da eleição de um órgão específico. A gente precisa conhecer, antes de eleger um órgão específico, quais são os seus valores praticados, para que a arbitragem também acabe não ficando mais cara do que se pratica no judiciário, né? Então, é bom fazer essa análise. E é bom também se fazer um contrato com o próprio árbitro, para saber quanto ele vai cobrar para decidir aquele litígio. O que eu costumo fazer nos meus contratos? Eu não só coloco a cláusula de arbitragem, como eu já coloco o valor a ser recebido pelo árbitro. Então, por exemplo, coloco lá, fica eleita a arbitragem para a resolução do conflito decorrente desse contrato, sendo eleita a doutora Alessandra para resolver, para funcionar como árbitra, e os honorários dela estão fixados em X mil reais. É assim que eu já coloco, para não se ter dúvida. E diante dessa decisão do judiciário, que foi uma decisão recente, agora, de janeiro de 2022, eu já tenho pensado, inclusive, em colocar uma pessoa alternativa. Uma pessoa alternativa, né? Porque se a doutora Alessandra viaja, né, recebe um contrato maravilhoso, uma proposta para morar lá no Canadá, e eu não consigo mais contato com ela, como é que eu faço? Eu já coloco que em caso de não haver a possibilidade da doutora Alessandra resolver aquele contrato, fica indicado como segundo árbitro o doutor Daniel. Mas e todos sairão felizes para sempre, né? Bom, mas eu particularmente entendo que a eleição de uma pessoa, ela torna a arbitragem mais barata, né? Quando a gente passa para outros ramos, falando de arbitragem, mas para outros ramos, né? Por exemplo, construção, normalmente se elege uma câmara de arbitragem e normalmente são 3 julgadores, né? Porque você está tratando de questões mais complexas, onde é necessário fazer uma perícia, onde cada um quer indicar o seu árbitro e eu preciso ter um presidente daquela arbitragem, né? Então fica mais complexo. Mas se tratando de um contrato mais simples, que é o de locação, eu não vejo nenhuma necessidade de se efetivamente indicar uma câmara de arbitragem que torne o contexto mais caro, porque você pode contratar os honorários a combinar de uma pessoa só, e não tem custos para a câmara, não tem nada disso. Aí vem a pergunta-chave. Tá bom, mas como é que funciona essa arbitragem? Muito bonito, eu coloquei lá no contrato, digo que o doutor Daniel vai resolver a minha arbitragem, porque a doutora Alessandra está morando no Canadá. E como é que funciona, né? Tá, como é que funciona? Não houve o pagamento daquele contrato de locação, o aluguel não foi pago, como é que eu faço? Bom, esse árbitro, se for único, o reclamante tem que se dirigir até ele, né? Pode ser normalmente por meio de uma petição simples, dizendo não foi pago, né? E aí, se a gente estiver diante do proprietário, a gente pode estar diante do proprietário, a gente pode estar diante de uma administradora, seja quem for, aquele que deva receber pelo valor. Faz uma petição ao árbitro, dizendo que não recebeu, que o valor a dívida já está em X mil reais, e pede para que o árbitro, então, solucione. E aí você tem 2 possibilidades. A lei de arbitragem, ela determina que ou você faz um compromisso arbitral. O que é o compromisso arbitral? Você, quando faz o contrato, reúne as partes e vocês colocam no papel como será decidido, prazos, se vai ter audiência, se não vai ter,
que dia que as partes podem se apresentar perante o árbitro ou perante o tribunal arbitral. Vocês podem combinar livremente. Ou a lei dá o indicativo de que pode ser resolvido por equidade. Mas não há na legislação nenhum processamento em que as partes tenham que seguir. Muito diferente do nosso Código de Processo Civil, onde a gente já fala lá, Código de Processo Civil, onde se tem prazos, 15 dias úteis para contestar, prazo para provas, audiência, tudo isso. Então, as partes mesmo podem combinar. Ah, mas a gente não combinou. Normalmente, as câmaras arbitrais terão esse processamento. Ah, mas a gente não combinou. O árbitro é único, como é que eu faço? Ficará livre para o árbitro decidir como fará. Mas uma coisa que ele não pode se dissociar, e isso está na lei, é que ele chame as partes. E aí a gente entra no caminho da mediação, né? Então, esse árbitro, ao receber a reclamação do devedor, do credor, melhor dizendo, do credor, ele chama as partes, reúne as partes, e as partes ali vão decidir como fazer ou dirão para ele, resolva você, árbitro. E aí ele vai dizer como será o processamento daquela arbitragem. Que ele pode, inclusive, ouvir as partes e fechar um acordo. E se esse acordo não for resolvido, ele será executado no judiciário. Ou ele pode simplesmente ver que não teve uma conciliação naquele momento e ele estabelecer prazo, então, para que haja uma audiência, para que haja apresentação de provas e fazer o rito dele. Então, vejam que nós conseguimos com isso, não só dar celeridade, mas conseguimos adiantar muita coisa apenas numa reunião entre as partes, né? Então, eu acho que é um caminho excepcional, que não é excludente da mediação, como a gente acabou de falar, não é excludente da mediação, porque a mediação ela vai se aplicar tanto quanto quando eu tiver uma cláusula de arbitragem no contrato, como também quando não tiver. Eu vejo, assim, principalmente os advogados da minha geração, né, e as gerações anteriores, nós fomos treinados para o contencioso, né? As nossas faculdades nos treinaram para o contencioso. E a gente tem uma questão histórica também, né? O Brasil foi colonizado, então a gente sempre entende que o rei está lá para decidir as coisas. E o nosso rei atual é o nosso juiz, né? Ele é o nosso rei. Então eu acho que é necessário a gente desmistificar isso um pouco para entender que, ao invés de ficarmos apegados à morosidade do judiciário, nós próprios podemos resolver as coisas dentro do nosso próprio escritório, né? Então, é essa mensagem que eu deixo para os senhores. Não sei se eu estou estendendo muito no meu tempo, mas eu acho que tem gente querendo perguntar. Eu não sei por que essa cultura ainda não foi difundida, talvez pela nossa própria formação, né? Mas é importante que a gente propague isso, divulgue isso, e até, falando na nossa casa, que é a ABAME, né? Que tem essa expertise no tema e que tem essa maneira feliz de conduzir o conhecimento nessa área, que a gente possa divulgar mais essa oportunidade, que, a meu ver, é uma oportunidade que abre até mercado de trabalho para os próprios advogados, né? Porque, na verdade, quando você dá uma prestação que não é jurisdicional, mas uma prestação efetiva de trabalho para o seu cliente, isso te abre mais portas, te traz mais confiança e, evidentemente, que você não fica na mão de um oficial de justiça que não vai lá, de um mandado que não é editado, de um juiz que não te atende, e causa até menos estresse para a nossa vida, que já é super estressante. Então, a gente acaba podendo resolver isso no próprio escritório, né? Eu não sei se tem alguém querendo perguntar, Fátima. Eu gostaria. E aí a gente vai debatendo. Eu gostaria. Tá legal. Alô? Inicialmente, quero agradecer a doutora Renata Mansur.
foi excelente a sua explanação, muito rápida, muito didática. Eu acho que isso é muito legal, que ela foi direto ao ponto. E eu gostaria de até passar um testemunho, doutora Renata. Alguns anos atrás, acho que mais de 15 anos, não é de hoje não, eu participei com o nosso querido saudoso Ciro Capanema de um projeto em Goiânia, com o Secov de Goiânia, na época, e o CRES de Goiânia. Eles lá tinham já uma Câmara de Arbitragem, que era o Secov, o CRES, a OAB, com o Tribunal de Justiça. Nós fomos lá para dar uma palestra, e, na verdade, a gente acabou ficando e voltando várias vezes, porque a gente acabou dando, tipo assim, uma orientação, consultoria. E eu fiquei muito surpresa, porque o convênio com o TJ de lá, eles tinham, inclusive, as capas do processo da Câmara e já executando o despejo. Gente, isso tem mais de 10 anos. E eu fiquei assim, olhando para a cabeça, mas como assim? Falar em despejo, hoje estão falando em despejo, extrajudicial, e isso já ocorria na efetividade, né? Com a Câmara de lá já tendo esse movimento. E a sociedade, de certa forma, aceitando. E é o que a doutora Renata falou. A arbitragem não dispensa a mediação, né? O que ali tiver mais fácil de sentar e resolver, se resolve. Então, eu acho que a BAMI, eu concordo com você, eu concordo com a doutora Renata, que a BAMI, até pela sua importância dentro do mercado imobiliário, nós devemos aprofundar, sim, esse estudo mais do que nunca, com olhar na mediação e na arbitragem, né, para as questões não só locatícias, mas na área de incorporação, ou seja, nos negócios imobiliários como um todo. Vamos evoluir isso, doutora Renata, se a senhora topar, doutora Alessandra, doutor Daniel, eu sei que gostam também da ideia, e eu acho que a gente deve evoluir nisso sim, porque é como você disse, né, é um mercado carente, e mais do que nunca a gente está precisando, né, de poder deslanchar, né, as deslíndios de tantos processos que a gente encontra atualmente. Então, eu queria dar esse testemunho, né, que tem mais, eu estava fazendo conta aqui, mas eu acho que tem mais de 10 anos, não, 10 anos com certeza, perto de 15 anos, em que tivemos essa oportunidade de ver a Câmara de Arbitragem do Secov de Goiás, né, na cidade de Goiânia. Não sei se você conheceu, se já ouviu falar dela. Secov sim, mas essa Câmara... É o Secov de lá, é específica do estado de Goiás. O Secov eu conheço, assim, essa Câmara específica de Goiás... É bem interessante, já foi pioneira. Foi pioneira, e é muito... e até me espanta a quantidade para ver como estamos atrasados aqui no Rio de Janeiro. Em São Paulo, 90% dos contratos são todos resolvidos por meio de arbitragem. Eles quase não levam nada para o judiciário. É muito raro, é muito raro. Nós aqui, boa noite, nós aqui tivemos um ensaio, lembra? Não foi na minha época, não. Eu fiquei até frustrada porque teve um lançamento, mas nunca aconteceu. Até o Sérgio que começou a movimentar aí com o doutor Geraldo, mas aí foi justamente naquela época que tinha aquele negócio de todo mundo carteira de juiz de arbitragem. Aí aquilo melou direto. E aí, daí para frente, parece que deu uma cadeira de burro e a coisa não vai para frente. Não saiu do papel. Era uma também, né? De repente, a banda começar a movimentar isso. Sim. É isso que a gente está pensando. A gente está pensando em fazer até porque eu me lembro da época que saiu os negócios de mediação e arbitragem. Eu fiz cursos de formação de árbitros. E a coisa não foi para frente. Doutor Renata, por que aqui no Rio isso não decorreu? Né? E eu pergunto, cabe recurso a uma decisão do árbitro? Porque, por exemplo, eu sou administrador, então, se eu incluir uma cláusula de arbitragem,
ela vai colar porque os locadores confiam no meu contrato e os inquilinos não leem nada. Eu vou pedir para eles publicarem, né, ao lado da cláusula. Para garantir a verdade relação Mas aí, vamos supor que o locador, que é o meu cliente, ficou insatisfeito com a decisão do árbitro, né? E vai me questionar, pô, mas se fosse no judiciário, eu ia recorrer dessa decisão. Né? Essa é uma excelente pergunta. Na verdade, se você indicar um árbitro apenas no seu contrato, você não tem a possibilidade de recurso. Aí você vai me perguntar assim, mas e o duplo grau de jurisdição constitucional? Né? É um princípio constitucional. Né? Na verdade, a arbitragem ela prestigia a livre iniciativa das partes. E por que prestigia a livre iniciativa das partes? Porque estamos tratando de bens disponíveis. Então, por que não está ferido o duplo grau de jurisdição neste caso? Porque você não está resolvendo por meio judicial, por meio do judiciário. Você está resolvendo através de um meio alternativo ao judiciário, né? E como é reconhecido pelo judiciário, pela legislação, essa possibilidade de resolução de conflito, não há nenhuma inconstitucionalidade. Aproveitando a sua pergunta, e eu já vou responder a primeira, é tão forte a eleição da arbitragem que eu tenho um julgado aqui, e eu queria mesmo comentar os julgados no meio das perguntas, para que a gente fizesse uma bate-bola mais dinâmico, em que foi alegado no judiciário a nulidade da citação na arbitragem. Né? Eles nominam como citação, mas foi o que eu falei, o ato chama as partes, porque citação é um ato formal, é um ato da lei. Então, eu costumo falar assim, eu não gosto de colocar um nome citação. O ato chama as partes, ele convoca as partes, é uma convocação para que elas conversem para instituir como será a arbitragem. E é nesse momento, e disso a lei não se afasta, é neste momento que as partes vão combinar. Vai ter recurso? Não vai ter recurso? Se eu não ficar satisfeito com a sentença arbitral, você me indica alguém para recorrer? Ou, se você tiver eleito uma Câmara, normalmente as câmaras elas têm duplo grau. Normalmente. Tá? Mas não é uma obrigatoriedade. Não, e aí, nesse caso, o que aconteceu? Eles entraram com foi uma execução de sentença arbitral, num despejo, onde, na execução, muito provavelmente, o devedor usou desse artifício, porque ele queria ganhar tempo, para tentar anular a arbitragem e recomeçar tudo de novo no judiciário. E ele alega a invalidade da citação. E a desembargadora relatora fala o seguinte, eu não posso invalidar a citação porque você escolheu o Instituto da Arbitragem. Então, se você tiver algum mecanismo que você possa discutir isso lá, discuta isso lá. Se não, o Instituto está válido e eu vou executar aqui. Então, eu costumo, assim, orientar nas minhas orientações, tanto as câmaras quanto os árbitros individuais, que são árbitros, que se conhecem do Instituto, que eles tenham, tipo, uma cartilha mesmo, né? Um passo a passo. Quando convocar as partes, o que a gente precisa combinar ali? Eu preciso combinar prazo de apresentação de provas é importante, se vai ter recurso, se não vai, se vai ter possibilidade de parcelamento do valor, se vai ter honorários do árbitro ali, além do que já está estabelecido no contrato, ou se não tiver estabelecido, as partes precisam combinar quem paga os honorários. Normalmente são repartidos os custos, né? Normalmente, na arbitragem. Mas é possível que eu diga que é só o locador ou só o locatário, não importa. A lei ela é bem elástica para que as partes realmente possam combinar. É como a gente vê na mediação. Eu acho engraçado que a gente consegue entender melhor a mediação e aceitar melhor do que a própria arbitragem. Né? Na mediação, você vê, o Tribunal de Justiça pratica mediação, a gente tem os mediadores agora que são até remunerados, você senta ali com o mediador, combina-se uma separação, combina-se várias coisas, ele vai lá fazer, ele reduz um termo, mas porque isso vai ser levado para o juiz, é melhor aceito do que um árbitro decidindo, é uma questão cultural. E aí vem a sua primeira pergunta, por que não deu certo no Rio de Janeiro? Não deu certo no Rio de Janeiro porque, infelizmente, se começou errado. Se começou exatamente como
a nossa amiga ali, Tânia, falou, né? A Tânia falou que fez curso, que tinham carteiras que davam para as pessoas de árbitro, e nada disso advém da lei, ou nada disso deveria ser feito, inclusive pessoas pagando para ser árbitro. Então, isso queimou o nosso instituto de uma maneira absurda, onde nós andamos 1000 anos para trás, para que a gente pudesse avançar no estudo da arbitragem. Tinha gente que tinha até carteira de juiz, né? Fazia um brasão, era um chato. Comprava diploma, tinha que fazer um curso caro para se formar, tinha que fazer uma prova. Então, assim, foi um meio que as pessoas viram, infelizmente, de ganhar dinheiro de forma indevida, montando as suas câmaras, né? Então, infelizmente, nós andamos para trás muitos anos, diferentemente do que aconteceu no ramo empresarial. A Petrobras, por exemplo, quase não tem processo judicial. Tudo é resolvido por meio de arbitragem há anos. Todos os contratos são com indicação de arbitragem. E de fato, eles até nomeiam, de regra, câmaras internacionais, como a Câmara do Canadá, várias câmaras são internacionais, porque às vezes você lida com contratos que envolvem vários países, mas isso também não é uma regra, né? Você poderia ter câmaras brasileiras resolvendo essas questões. Uma câmara que eu vejo como uma câmara muito séria, que eu já participei como árbitro de vários contratos que tinha essa câmara como eleita, é a Câmara da Fiesp, de São Paulo. Muitos contratos, ela tem um corpo de árbitros muito grande, árbitros renomados, e eles são muito sérios, eles são muito organizados no passo a passo. Eles têm tabela de custos, têm estatuto, têm código de ética, uma série de questões que eu acho importante que as câmaras seguissem o que a Fiesp faz, é um trabalho de excelência. Mas, você como administrador, né, colocou uma questão importante. Se eu chamar os meus locadores, eles confiam em mim e eles vão aceitar. E talvez pudéssemos partir de um início muito bom, até na própria ABAME mesmo, em que a gente pudesse chamar até as administradoras, né, conversar sobre o tema, fazer uma câmara da própria ABAME, mas já com essas pessoas que já possam ter esse entendimento e fazer um projeto piloto. Porque, assim, se for sério, é o que eu disse para vocês no início, a Quinto Andar contratou um árbitro para o cara ganhar um salário só para dar sentença arbitral. Aí você pensa o seguinte, quanto que as administradoras não economizam de tempo? Não, de tempo e de dinheiro mesmo, porque quanto mais você faz girar o imóvel, mais dinheiro você faz, porque você tira rapidamente aquele mal pagador e coloca um bom pagador, né? Então, assim... Doutor Renata, às terças-feiras nós temos palestras e o tradicional Pinga-Fogo, onde a gente discute os casos concretos nossos e dos nossos associados. E assunto de condomínio, problema de condomínio é prato do dia. Eu posso levar para a aprovação de uma assembleia de condomínio a contratação de um árbitro para resolver. Por exemplo, eu moro num condomínio de 868 apartamentos, o meu condomínio do escritório tinha 1000 unidades, ou seja, tinha conflito todo dia, podia botar um de plantão lá, porque cachorro latindo de noite, cachorro fazendo xixi no elevador, carro mal estacionado e festa. Você vê essa possibilidade? Não, essa é uma excelente possibilidade e eu tenho uma certa frustração, porque para os condomínios que eu advogo eu não consegui colocar em nenhum, infelizmente. Já levei essa proposta para vários e chega na hora H, a pessoa, não, mas não entendo direito isso, mas como é que é isso? E eu diria mais, os próprios condôminos poderiam ser árbitros. Eles podem ser treinados, porque, a meu ver, isso traria até uma maior legitimidade. Poderia ser um corpo de 3, poderia ser um só, pode ser um advogado, pode ser uma pessoa de conversa, mas eu acho que trazer o condômino para ser um árbitro também daria maior legitimidade ao ato, né? Porque teria ali a participação. Eu vou afogar ele na piscina. Daria mais legitimidade. Aquela pergunta que você fez sobre árbitro, que você fez no Pinga-Fogo, sobre quinto andar, que você tinha eleição de foro, que é obrigatório. Você lembra dessa pergunta que você fez? Eu não invento tanta moda.
Faz você a Não, pergunta. eu não lembro se a pergunta era sua. Você tinha feito uma pergunta no Pinga Fogo sobre a possibilidade de colocar quinta-arte no árbitro, e aí era meio compulsória essa questão. Você que levantou essa questão. Ah, sim. Eu acredito que a sua pergunta deve se dirigir justamente à eleição de um árbitro determinado por uma das partes sem a aceitação da outra parte. Porque o contrato aqui no Rio, lá era em São Paulo. Sim. É um contrato de adesão. O Quinta Andar, é lógico, e todos esses outros sites de compra e venda de imóveis, de locação, Você não discute as cláusulas. Exatamente, só as condições. O que acontece nesse caso? De fato, o melhor princípio que a gente pode colocar dentro da arbitragem é o princípio da voluntariedade. As partes têm que ter vontade por aceitar aquele instituto. Como é que você atesta na prática a voluntariedade? Quando as partes assinam um contrato. Só que na prática, apesar de não ser um contrato de consumo, Daniel colocou muito bem, eles vão assinar o que eu quiser, porque a pessoa de confiança sou eu, e se eu quiser fazer uma coisa imposta, vai ser aceita. Como é que a gente lida com isso, né? A legislação e o judiciário não se importam com isso. Essa é a verdade. Se o contrato não for de consumo, a única exceção para que você quebre essa cláusula de arbitragem no judiciário é se for um contrato decorrente de uma relação de consumo. Se não for, o judiciário vai aceitar a arbitragem como válida desde que as partes tenham assinado, tá? Mas para você não queimar novamente o instituto, porque a gente já está num nível avançado, né, de aceitação, eu faria da forma com que, mesmo não indicando uma Câmara, eu pudesse ter 3 julgadores. E aí eu indicaria uma pessoa da administradora, uma pessoa indicada pelo locatário e um presidente que fosse alguém do condomínio ou alguém de confiança das partes. Se achar muito dispendioso colocar 3 pessoas para julgarem, e dependendo do caso, nem dispendioso ficará, porque carregar uma ação judicial é muito mais custoso do que você efetivamente resolver rápido, né? Que se indique mas falando para as partes. Então, assim, essa questão da quinto andar que a gente colocou aqui, eles têm um árbitro contratado. Eu concordo que é uma imposição, mas se você for pensar na natureza do contrato, o árbitro ele não decide nada além do que tem que ser decidido. É pagar X, entendeu? Então, assim, eu não vejo como uma afronta ao locatário a empresa indicar um árbitro. Talvez se fossem outros contratos, de repente uma compra e venda, em que você pudesse, e aí a compra e venda, se for relação de consumo, está fora. Mas uma compra e venda em particulares, talvez você queira combinar juros ali, e você colocando um árbitro que é eleito por uma das partes, a outra parte que está adquirindo o imóvel poderia vir a ser prejudicada com um índice de correção que ela não entende bem. Estou aqui loucubrando. Então, talvez seria muito mais seria vilipendiar o direito do outro, talvez. Mas num contrato de locação, a meu ver, não há nenhum problema em ser imposto, porque você só vai decidir pelo valor. E você demora 2 anos no judiciário para o juiz falar assim, A deve, Z para B. Entendeu? Então, você perdeu uma vida quando você pode, em 15 dias, falar, o cara não pagou em 15 dias, já está inadimplente. Daniel, faz aqui para mim uma sentença, ele está me devendo R$1.000, sai a sentença, não pagou R$1.000 no prazo estipulado, executa, o oficial vai lá e tira. Isso vai demorar o quê? 2 meses, 3 meses, do que 2 anos para você ter uma sentença, e aí as vincendas vão vindo, e aí no judiciário se alega várias questões, mas eu tenho uma mãe doente em casa, mas eu estou desempregado, mas eu estou não sei o quê, tá bom, mas e o proprietário do imóvel fica como? Sem o valor do aluguel dele, né? Então essas questões não serão alegáveis na arbitragem. Deve e ponto. A quinta andar sempre é um assunto polêmico aqui na banda. A gente aqui não pode nem falar do nome dela. A gente diz aquela empresa quinta andar, aquela empresa, a gente brinca dessa forma.
Mas eu também concordo, doutora Renata, que não acho que seja uma imposição, porque aquele consumidor, aquele cliente que busca uma empresa como essa, ele já busca esse perfil de contratação. Então, é um perfil de contratação bilateral. Exato. Não é verdade? É um contrato bilateral. E eu acho, assim, super tema, né? Desde que eu assumi a BAM, que eu falo no ouvido da Fátima, vamos botar uma câmera arbitral. Fátima, vamos botar uma câmera arbitral. Nós já tivemos até essa sementinha no ouvido da Fátima. Assim, é algo que a gente deseja muito aqui. Estamos te cortando, mas eu me lembro, a Fátima não estava aqui, quando a Amanda já fugiu do Guilherme. Mas o Sérgio já tinha tudo montado para poder começar a funcionar. Então, a gente já tem quase um arquétipo, né? Já meio que antigo, mas, de repente, pode ver com ele até uma coisa. Nós chegamos até a levantar, nós vimos até adequar para a realidade. Pois é. Nós fomos em busca disso, Nós tudo. fomos. Né? Só que essa câmara já foi vendida, já está com outras pessoas. Na verdade, ela nunca existiu. Ela nunca se foi operacionalizada na BAM. Mas parou logo também, porque logo depois houve essa confusão, aí a coisa quase que morreu no nascedor. Não chegou nem. Mas eu me lembro que foi bem discutido. Porque, como a doutora Renata falou, é uma questão cultural. Então, eu acho que a gente deveria fazer uns eventos, assim, um curso, um novo olhar, por causa, eu acho que a mediação trouxe esse novo olhar. A mediação muito mais aceita do que a própria arbitragem. Também o conceito de judicialização, também as dificuldades que os advogados estão enfrentando no judiciário, e a necessidade que as pessoas estão tendo de entrar num acordo. Tem uma pergunta que sempre me fazem, Alessandra, que eu não sei como é que me perguntaram ainda. Mas o advogado, ele não é reticente à aceitação da arbitragem, ele não perde mercado de trabalho, né? Porque me perguntam isso sempre. Porque você tem a figura do árbitro, que vai ser remunerado pela arbitragem, mas o advogado, quando não entra com a ação judicial, ele deixa de ganhar, muitas vezes, porque ele não entrou com a ação judicial. E, na verdade, isso é uma lenda, porque, assim, o cliente vai continuar sendo assistido, o advogado já cobrou por aquele contrato que ele realizou, e é perfeitamente possível que o advogado, no contrato de honorários dele, também receba um valor de êxito pela finalização do processo. Então, admitamos que você cobra um valor para fazer o contrato e lá no final, ao acabar o processo, que é igualzinho, só que é muito mais célere. O processo arbitral, você olha, mais 10% que seja do valor que você vai receber. Não tem problema nenhum. A diferença é que no processo judicial, talvez você tenha um montante maior para receber, mas às vezes você não consegue receber, né? Então, é muito melhor você trabalhar, a meu ver, 2 meses ou 1 mês, porque se não tiver que receber no êxito, já não vai receber mesmo, você perdeu pouco, do que você trabalhar 2, 3 anos, 4 anos, para chegar lá no final, não encontrar bens do devedor, não encontrar nada, e ficou o cliente ali no seu ouvido durante esse tempo todo, você deixou de ganhar, sei lá, um exemplo, 20 mil, mas você trabalhou 4 anos sendo azucrinado. Então, 20 mil já não vai ser nada em 4 anos, do que você deixar de ganhar 1.000, porque você não encontrou desde logo ali em 2 meses o êxito da ação. Então, é essa avaliação também que a gente tem que ter. E fora que você vai rodar mais o imóvel, se você estiver vinculado a um administrador, você vai trazer uma solução muito mais rápida para o administrador, que vai ficar satisfeito com o seu trabalho, né? A questão da gente poder incluir na assembleia e até pegar um corpo de advogados que a administradora paga muito mais caro e levar por um preço muito melhor para darem as sentenças lá dentro do condomínio mesmo, e um outro grupo de advogados para poder executar essas sentenças, ou seja, a mobilidade e o giro econômico é muito forte. E, a meu ver, a ABAME é uma instituição consagrada nesse ramo, né? Se de fato levássemos isso adiante, poderíamos fazer uma reunião até com as grandes administradoras para oferecer esse serviço através de uma câmara de árbitros que fossem cadastrados pela própria ABAME, e isso traria, nossa, uma revolução
mercadológica, e até para o próprio judiciário, né? Que desafogaria muito o judiciário com ações que são fáceis de serem resolvidas. Nos contratos, grandes contratos empresariais, como você citou, a Petrobras e tudo, isso é muito comum, eu acho que essa questão cultural, volto a falar, inclusive dos advogados, porque os advogados ainda olham muito para a advocacia litigiosa, né, da assistência jurídica no litígio e não preventiva. A consultoria jurídica ela é muito mais rentável. Evitar o litígio, ainda mais na área empresarial. Na área empresarial, o litígio é algo assim, que se perde muito dinheiro, é caro, enfim. Então, e também tem uma outra questão, os grandes contratos e as grandes empresas não querem expor o seu know-how, né? O know-how não pode, é sigiloso, e aí preferem as pequenas câmaras arbitrais, porque ali os grandes contratos, as negociações, as tratativas, a vida não fica tão exposta dos empresários e do negócio para não ter uma espionagem industrial, por exemplo. Tem todos esses fatores. Né? Porque você tem uma cláusula de confidencialidade, o processo não é público. Né? Eu tive, só para ilustrar, não tem nada de colocação, mas eu fui árbitra de um caso em que era uma construtora, foi contratada para fazer um complexo de produção de cimento aqui no Rio. E aí eles no meio da obra, eles aumentaram o escopo da obra, era uma obra empreitada, eles aumentaram o escopo da obra e não pagaram. E acabou sendo esse aumento um valor 3 vezes maior do que a própria obra contratada, porque deu muito mais trabalho e eles não pagaram. Né? Então, tinha uma cláusula de arbitragem, por acaso era a Câmara da Fiesp, e aí nós fizemos a arbitragem. Então, a construtora indicou um árbitro, porque é assim que funciona lá, a contratante indicou o outro árbitro e teve um presidente nessa arbitragem. Então, só para ilustrar, foi uma arbitragem complexa que precisou de perito para poder avaliar o valor efetivo da obra, né? Avaliar perdas e danos, avaliar o que foi construído efetivamente pós-escopo inicial ou não. E essa arbitragem durou 6 meses para você ter uma sentença, com perito, com tudo. Imagine quanto tempo isso ia durar no judiciário. E aí, de fato, eles não pagaram o contrato, a gente teve que executar. A gente não, eu era árbitra, mas o advogado da construtora teve que executar no judiciário, e aí quando ele entrou com a execução, o devedor, o contratante, alegou a nulidade da arbitragem, para ganhar tempo, isso é comum também, para ganhar tempo. E aí, essa decisão, dizendo que a arbitragem não era nula, durou 2 anos. Só para dizer que não era nula. E para depois entrar na fase de execução. Então, estou dando exemplos de tempo. Quer dizer, uma arbitragem super complexa, demorou 6 meses para ser decidida. A gente teve uma decisão em 6 meses. Aí, para você dizer se é nula ou não, o prazo judiciário, os recursos, enfim, tudo, demorou 2 anos para dizer assim, não é nula, aquilo está valendo, para depois começar a fase de execução. Né? Então, é só para a gente ter uma noção de tempo. Você imagina, a gente pode decidir uma ação de despejo em 15 dias. Isso porque se você quiser dar prazo, né? Não, vamos esperar 15 dias para ver se o cara paga, 1 mês. Mas se quiser ser no dia seguinte do inadimplemento, eu já posso ter uma sentença arbitral para uma sentença simples, onde eu vou dizer A deve para B, X. E acabou-se, né? Então, é muito efetivo. Daniel, tem perguntas aí do pessoal da internet? É maravilhoso, né? Gostei muito de conhecer você. Muito obrigada. Também gostei muito da sua palestra. E um tema que é uma bandeira que eu defendo aqui na ABAME, de nós formarmos árbitros na nossa instituição e termos árbitros da ABAME e uma Câmara Arbitral abamiana, 100% abamiana. É isso aí. Né? Mas eu acho que isso ainda vai ser uma coisa, um projeto para o futuro, é uma ideia. Né, a gente ainda tem que andar um pouco para
projeto. Eu queria agradecer bastante, eu tentei ser bem sucinta, dando um panorama para que a gente pudesse ser objetivo e entender o Instituto, entender como funciona na lei de locações. As perguntas foram muito produtivas, porque conseguem fazer com que eu possa, diante do caso concreto, que são vários, explicar melhor o Instituto. Eu agradeço muito o convite da minha amiga querida Fátima, o convite da Alessandra, o convite do Daniel, e espero voltar mais vezes. E aí, quando eu voltar, já ter a Câmara da ABAME aqui. Obrigada, gente. Muito obrigada, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Acho que a nossa presidente deve dar uma saidinha. Agradecer mais uma vez a nossa querida doutora Renata Mansur. Com certeza é a primeira de várias, e vamos amadurecer essa questão, vamos conversar sobre nossa Câmara. Quero lembrar que amanhã, dia 14, nós temos o Chega de Café, com a convidada do dia, que é a doutora Aline Rodrigues, advogada, trabalha com estratégia digital e é mentora em marketing jurídico. Lembrar que nós vamos ter essa semana, né, a nossa ABAME, antiga ABAME itinerante, em parceria com a OAB de Búzios. Então, a ABAME estará em Búzios, e quem quiser participar vai ter, inclusive, um ônibus saindo daqui, levando os associados. Então, para maiores informações para ônibus, taxa de inscrição, entrar em contato com a Carolina. O evento será na sexta, dia 16, das 14 às 18 horas, e no dia 17, que é o sábado, de 10 às 13. É a ABAME na UAB de Búzios. Eu vou estar fazendo parte, o doutor Daniel, como palestrante, a Ana Tereza Basílio, o nosso presidente da UAB de Búzios. Vou ter aqui o prazer de estar com uma ex-aluna minha, que é a vice-presidente da UAB lá de Búzios, a doutora Érica Vale, o doutor Osmar Barbosa, que é o atual presidente da UAB, dentre outros. Então, fica aqui o convite para vocês participarem. Tem, inclusive, indicação de 3 pousadas, e que nós estamos conseguindo, com a OAB de Búzios, um preço bem interessante. E fica aqui o convite para vocês participarem desse evento, sexta e sábado, em Búzios. Já falei aqui, minha presidente voltou, falei já da mentoria de amanhã. Nossa, é tanto papel, gente, eu já me perdi aqui. A campanha já fiz aqui, para chamar do ônibus, Quem não for vai chorar. Eu botei no grupo social, porque vai chorar. Porque nós fizemos uma programação. Vocês sabem, já não falei com você. Nós fizemos uma programação incrível. Nós vamos. Quem está organizando esse evento está sendo a OAB de Búzios, que eles são pessoas extraordinárias, estão acolhendo a ABAME, fazendo em parceria com a ABAME. Eles fizeram uma programação ótima de pousada, uma programação ótima no restaurante, tem o Buda Beach vai receber a gente. Então, vai ser um evento bem interessante. Tá? Seria bom, a gente fez uma... para quem não quer ir de carro, não quer dirigir, vai ter um ônibus que vai sair daqui do centro da cidade, vai voltar para cá. Então, vamos estar juntos. Outra coisa que eu quero falar com vocês também, que vamos ter um evento no dia 26/9, às 18 horas, excepcionalmente, é uma segunda-feira, onde nós vamos receber o deputado federal Hugo Leal, que foi um dos advogados que fizeram parte da Assembleia de Fundação da ABAME. Encontramos, ele narrou essa experiência, que ele é amigo da ABAME desde a fundação e está lá, né? Encontramos o livro que ele está assinando, o livro de Assembleia da ABAME, né, da ATA, e ele vai estar aqui porque ele está defendendo um projeto de lei que é sobre o despejo extrajudicial. E
que está sendo debatido em várias instituições do mercado imobiliário, e nós vamos abrir na segunda-feira, excepcionalmente, porque nossos encontros são sempre terças e quintas, para debatermos sobre esse tema. Então, é importante a presença de todos os nossos associados para a gente poder opinar sobre esse tema, que é o despejo extrajudicial, tá bom? Vão ter outros convidados, tá? A presença confirmada do presidente do Cresce, presidente da ANOREG, vamos ter vários convidados que vão fazer parte dessa mesa, tá? Vai ser dia 26 do 9, numa segunda-feira, às 18 horas, tá? Temos também a nossa festa esse mês, é o mês de 33 anos da ABAME. 33 anos, idade de Cristo, não é pouco tempo, né, doutora Renata? Uma instituição de advogados que vive para o estudo jurídico e que vive da mensalidade. Então, os mantenedores somos nós, advogados. Então, realmente, é uma instituição especial, né? Muito especial. E nós vamos estar comemorando esses 33 anos e nós vamos divulgar se vai ser no dia... provavelmente deve ser na última quarta-feira do mês, não, porque segunda já vai ser o evento. Então, a gente vai estar definindo isso, se vai ser na terça. A gente vai definir se vai ser na terça, por causa desse evento excepcional segunda. Então, a gente vai anunciar para vocês qual vai ser o dia, mas já se preparem que o aniversário da banda vai ser na última semana desse mês, tá? De setembro. A gente continua pedindo os nossos associados para fazerem os pagamentos das mensalidades por Pix, porque assim reduz a taxa de boleto. E também lembramos que a gente está fazendo uma merchandising ABAME. Aqueles que quiserem divulgar os seus escritórios ou divulgar o seu perfil profissional, a gente também disponibiliza um espaço da merchandising ABAME, que tem os valores também de investimento de R$100 para estar sempre aparecendo a merchandising no início dos nossos eventos. Então é isso. Vamos entregar agora o certificado. O certificado está ali com o Daniel. Doutora Renata, você já sabe que está convocada a ter que voltar na ABAME para fazer outra palestra, para a gente conversar mais sobre a arbitragem, sobre essa futura Câmara Arbitral. Né, Fábio? Vamos que vamos. Então é isso. Vamos encerrar. Agradeço a todos os presentes, inclusive na internet, no virtual. Desejo a todos uma boa noite. E está encerrado os trabalhos de hoje.